Boa, gente do nosso jornal. Hoje é segunda-feira, dia 8 de maio. Comemoramos o Dia da Vitória. Nesta data, em 8 de maio, foi anunciada a rendição da Alemanha no ano de 1945. Amigos, nós somos a agência CWB de Notícias e você acompanha o Jornal Verdade. Fatos de hoje para as histórias de amanhã. Prestação de serviços, utilidade pública, cidadania, depoimentos, entrevistas, comentários e notícias. Esse jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Em 2 minutos tem um comentário forte com o Dr. G-Book. A gente volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Os pesticidas ou praguicidas têm como objetivo impedir, repelir ou destruir pragas que atrapalham a produção rural. Apesar de não ser necessariamente um veneno, todo pesticida é uma substância química que, por isso mesmo, deve ser utilizada de maneira moderada e com cuidados especiais para não contaminar e desertificar o solo. Optou pelo uso de pesticidas na sua propriedade? Lembre-se que eles servem para impedir, repelir ou destruir pragas. Eles devem ser utilizados de maneira moderada. Eles exigem um manuseio especial para não afetar o solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. A vida de todos passam por aqui. Enquanto trabalham, estudam, praticam esportes ou se divertem. É aqui que as mãos dos técnicos industriais possibilitam sua vida ser melhor. Quer no ar que você respire, quer na água que você beba, quer no alimento que te sustenta, quer na tua ida ou na tua volta, quer também na luz que te ilumina e também te aquece. As mãos dos técnicos industriais estão no dia a dia de todas as pessoas, nas indústrias, nas construções civis, no campo, no comércio, na saúde e na educação. Valorizar e exigir do técnico industrial é a melhoria da nossa qualidade de vida. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Sistema CFT e CRTs, Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Seguinte, essa semana eu estou mais preocupado em falar com você das coisas de Curitiba, das coisas do Paraná, da região metropolitana, do litoral. Então eu queria dizer para você o seguinte, eu fui na rodoviária antiga, é assim que a gente chama, quem é de uma idade mais avançada como eu, a velha rodoviária ali da João Negrão. Eu não sei se é impressão minha ou você que está conosco aqui com o Jônia haverá de concordar. Curitiba tem alguns pontos que hoje reúne mendigos e pessoas pedintes e pessoas sem condições de autossubsistência. E isso está concentrado em alguns lugares. Nesta antiga rodoviária, isto acontece muito. Em toda a região da antiga rodoviária, a João Negrão, a rodoviária hoje que atende as chegadas do interior, enfim, no meu tempo chamava aquela ponte ali da Barão do Rio Branco de Ponte Preta. Então, daquela região ali da Ponte Preta, da João Negrão, até a altura do mercado municipal, você vê uma população carente aumentando cada vez mais, passando uma imagem horrorosa para a cidade de Curitiba,
para os cidadãos de Curitiba, né, que batem no peito, é a melhor cidade para morar do Brasil, é uma cidade moderna, cidade das smart, né, smart city, tudo isso é verdade, de certa forma, corresponde à propaganda oficial, mas aí existem duas Curitibas. É preciso encontrar uma Curitiba média que atenda definitivamente a sua população. Agora, é sempre bom lembrar, daí em favor das autoridades, ninguém é assistido se não quiser ser assistido. Então, este é um problema que precisa ser tratado pelos legisladores. As pessoas que estão na rua não podem mais ser removidas, o Ministério Público vai à loucura. Então, precisa prestar atenção nisso, legislação para permitir que o Estado e os municípios possam funcionar de uma forma adequada. Hoje não existe. O cara quer morar na rua, ninguém encosta o dedo. Está errado. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. O governo do estado, por meio da Secretaria da Fazenda, repassou no mês de abril 998,9 milhões de reais aos 399 municípios paranaenses. Os recursos são referentes à parcela da arrecadação de impostos do Paraná, cuja transferência é constitucional. Os valores são revertidos mensalmente em serviços públicos prestados à população nas áreas de saúde, educação, segurança pública, transporte e infraestrutura. Do montante, 652,4 milhões são referentes ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. O valor depositado aos municípios corresponde a 25% do arrecadado pelo Estado. Desse total, 20% são direcionados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O deputado Nely Prevot, presidente da Frente Parlamentar da Medicina no Paraná, recebeu na Assembleia Legislativa o diretor administrativo e financeiro da Unimed, Dr. Alexandre Gustavo Bley, que estava acompanhado também do presidente da Unimed Paraná, Dr. Paulo Roberto Fernandes Faria. Na oportunidade, eles pediram apoio da Frente Parlamentar da Medicina para a adesão do Estado ao convênio número 132/2021, que aumenta o número de medicamentos oncológicos e imunológicos isentos da cobrança de ICMS, o que já ocorre em outros estados do país e beneficia os pacientes. No mesmo instante,
o deputado Ney Brevoort consultou o secretário da Fazenda, René Garcia, e obteve a garantia de isenção do ICMS para os remédios oncológicos, após a aprovação do orçamento para o próximo ano. O Banco Central Europeu elevou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual para 3,25 ao ano, em linha com o esperado por analistas e também pelo mercado. No anúncio feito pela autoridade monetária, disse também que deixará de reinvestir o dinheiro da dívida vencida em seu programa de compras de ativos de 3,2 trilhões de euros a partir de junho. Na quarta-feira passada, o Banco Central dos Estados Unidos também elevou sua taxa básica de juros, também em 0,25 ponto, para a faixa de 5 a 5,25% ao ano. Esta, portanto, foi a 7ª vez consecutiva que o banco elevou a taxa paga sobre depósitos de bancos, a referencial para a zona do euro. Ao todo, o Banco Central dos 20 países que compartilham o euro elevou os juros em um total de 3,75 pontos desde junho passado, seu ritmo mais rápido de aperto. Então, novos movimentos ainda são prováveis devido às crescentes pressões salariais e também de preços. Detalhe importante para você avaliar. Só o governo brasileiro quer baixar os juros sem se importar com o crescimento do país. Os Estados Unidos e também a Europa, enxergando um futuro e pensando no desenvolvimento de seus países, vendo a situação, elevou os juros. Para o quê? Para diminuir a inflação. Agora aqui, o presidente e todos os seus ministros querem diminuir o juro sem se importar com o crescimento do país. É interessante. A Sanepar está preparada para produzir hidrogênio renovável e auxiliar as pesquisas e arranjos técnicos. Também quer viabilizar situações econômicas e comerciais também nesta área, contribuindo para que o Paraná seja o estado mais sólido no país em energia renovável. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou uma série de medidas para criar uma política integrada em relação a este insumo. O presidente da Sanepar também detalhou que uma das fontes de produção de hidrogênio renovável é o esgoto, e a Sanepar atende atualmente cerca de 8 milhões de habitantes com serviços de esgotamento sanitário, tratando 100% do esgoto coletado. Em 261 estações de tratamento, em sua maioria dotada de reatores anaeróbicos, o Paraná é o maior parque do mundo em plantas desta natureza. Portanto, são processados 476 bilhões de litros de esgotos por ano. Esse volume tem um potencial de geração de 42 milhões de metros cúbicos de biogás. Isso anualmente, que seriam suficientes, para você ter uma ideia, para produzir cerca de 56 milhões de metros cúbicos de hidrogênio. Volume que estaria garantindo a circulação diária de 2.740 veículos eletrônicos durante um ano. É um volume extraordinário. E se implantado, isso será mais que extraordinário.
Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Mais de 1.500 alunos iniciaram as aulas nos cursos técnicos do SENAC em todo o Paraná. No dia 7 de março, o SENAC Paraná deu início às aulas dos cursos técnicos do primeiro semestre de 2023. Em todo o estado, são mais de 70 turmas de técnicos nas áreas de gastronomia, saúde, TI, design, gestão e turismo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa instituição. Aproveitem a estada conosco, utilizem de toda a nossa infraestrutura, das nossas tecnologias. E eu tenho certeza que todo o nosso corpo docente está preparado para recebê-los. Os nossos pedagogos, os nossos profissionais da educação estarão à disposição de vocês para acompanhá-los nessa jornada extremamente importante na vida de cada um. Na Faculdade SENAC Curitiba Centro, os alunos foram recepcionados com pipoca e algodão doce. Além disso, uma plataforma de vídeo 360 também estava disponível para quem quisesse registrar seu primeiro dia de aula. Após a recepção, os alunos seguiram para uma aula inaugural, com a apresentação da instituição e dinâmicas sobre projeto de vida. O total de ativos sob gestão em fundos, ESG, caiu cerca de 163,2 bilhões de dólares globalmente durante o primeiro trimestre de 2023 em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados. Somente em março, o total de ativos sob gestão no mercado de fundos e investimentos responsáveis caiu 6,8 bilhões de dólares. Atualmente, eles estão enfrentando uma tempestade perfeita de sentimento negativo, disse Robert Jenkins, chefe de pesquisa global da Lipper, um provedor de dados financeiros. Apesar da previsão sombria, Jenkins continua otimista. Ele vê isso como uma fase natural da evolução do mercado. Um sistema novo e mais eficiente está tomando forma, incorporando os padrões ESG na base de avaliações de ações, explica ele. O Paraná encerrou o mês de março com um saldo positivo de 9.360 jovens entre 18 e 29 anos empregados com carteira assinada, ocupando o primeiro lugar entre os estados no Sul, segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência. O desempenho é resultado 82.188 admissões de trabalhadores nessa faixa etária e 72.828 demissões. Santa Catarina ficou em segundo, com 7.586 jovens empregados dentro da mesma faixa etária. E o Rio Grande do Sul registrou 7.081 vagas preenchidas por trabalhadores deste mesmo grupo. No ranking nacional, o Paraná ocupa o quarto lugar, atrás apenas de estados bem mais populosos: São Paulo, 36.935, Minas Gerais, 21.736 e Rio de Janeiro, 12.212. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que no mês de maio vai manter a bandeira verde nas contas de luz, ou seja, não haverá valor adicional nas contas de energia elétrica dos consumidores. A bandeira verde está vigorando desde abril do ano passado. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a bandeira verde é válida para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional e reflete a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, beneficiados com o período de chuvas.
Uma nova técnica que foi aperfeiçoada pode evitar a amputação de membros, redirecionando artérias para veias, principalmente no caso de pessoas com diabetes. Os dados mostraram que 76% dos pacientes que participaram dos testes conseguiram manter as pernas e tiveram feridas completamente curadas ou cicatrizadas 6 meses após o procedimento. Esse procedimento é a única opção para um subconjunto de pacientes com doença vascular grave, que corre o risco de amputação de seus membros, disse Daniel Clare, da Universidade Vanderbilt dos Estados Unidos, coordenador dos estudos, proposta pela primeira vez há mais de 100 anos. A técnica de arterialização das veias reorienta o fluxo sanguíneo que precisa ser direcionado para as veias do pé. Isso fez com que os membros comecem a ser salvos. Os novos testes são feitos nos Estados Unidos no ensaio clínico chamado PROMISE-2, que analisou 105 pacientes com isquemia crônica, com risco de amputação de membros e mostrou resultados positivos. O carro 0 km mais barato vendido no Brasil hoje em dia, o Renault Kwid, é vendido a partir de R$ 68.100. Para os parâmetros de carro popular, criado no governo Itamar Franco em 1993, está bem longe da proposta inicial, que era ser acessível para todos os brasileiros. Um levantamento da KBB, empresa de avaliação de veículos e pesquisa automotiva, mostra que os carros populares encareceram mais de 200% em 10 anos. O Volkswagen Gol, por exemplo, foi um dos carros que mais encareceram. Em 2013, o modelo 0 km era vendido por R$ 20.600. Hoje, em 2023, vale R$ 68.500, alta de 235,5%. O levantamento da KBB considerou preços referentes às versões de entrada, ano modelo verificados, a partir de março de 2013. Os modelos Chevrolet Celta, Ford Ka e Fiesta, que estão no levantamento, saíram da linha e não possuem sucessores atualmente. Por isso, foram verificados os seus modelos mais novos para cada um deles. Os vinhos, com suas histórias e seus prazeres, se encontram na Casa Osório. Grandes marcas tradicionais, europeus e os bons brasileiros. A Casa Osório apresenta também uísques, vodkas, licores, conhaques e cachaças. Casa Osório tem segurança. Seus produtos têm procedência. A Casa Osório convida você a beber com saúde. Viva o vinho! A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. Vamos viver mais. Pesquisadores publicaram um artigo com uma descoberta incrível. Eles conseguiram atrasar o envelhecimento das células. A descoberta pode ser a chave para retardar o envelhecimento humano e fazer com que possamos viver mais tempo. Usando técnicas de biologia sintética, cientistas da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, descobriram uma nova fórmula desse processo do envelhecimento das células. Assim, eles conseguiram impedir que as células atinjam seus níveis normais de deteriorização associados ao envelhecimento, tendo uma longevidade maior. O grupo de pesquisadores descobriu que, quando controlados por um circuito central, as células não envelhecem da mesma maneira. E foi aí que se descobriu tudo isso, uma descoberta extraordinária. Os estudos avançam e, muito em breve, vamos ter que aplicar isso para viver mais e melhor. O vereador Alexandre Leprevot participa hoje do jornal para destacar as sucessivas
discussões vividas na Câmara Municipal de Curitiba. Lá se discute até o sexo dos anjos. Bom, as discussões são plurais aqui na Casa de Leis, né? Nós temos diversos vereadores, cada um com as suas ideologias, cada um com as suas bandeiras de defesas, então são plurais, mas todas as discussões trazem um resultado final positivo para a população. Nós temos a responsabilidade de fazer com que Curitiba seja uma cidade cada vez melhor, uma cidade com oportunidades e que os curitibanos possam ter a confiança nesses legisladores que estão aqui de que um trabalho bem feito está sendo feito. O Paraná assinou um acordo de cooperação bilateral com o Estado alemão de Mecklenburg-Vorpommern, na região nordeste do país europeu. A cooperação está na área de sustentabilidade, principalmente em ações de energia renováveis, tecnologias ambientais e economia circular. O acordo também abrange questões relacionadas à educação, cultura, esportes e parcerias entre municípios paranaenses e também com municípios alemães. O tratado foi assinado virtualmente pelo vice-governador Darcy Piana e também pelo chefe da chancelaria do Estado alemão, Patrick Dellmann, na cidade de Rostock, na Alemanha. A Prefeitura de Curitiba iniciou a campanha Maio Amarelo, o movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, com o tema No Trânsito, Escolha a Vida. A campanha educativa em Curitiba foca os motociclistas. Entre as diversas ações estão previstas capacitações em direção defensiva para funcionários de empresas de entregas por aplicativo. Pelo terceiro ano consecutivo, os ocupantes de motocicletas são as maiores vítimas no trânsito do nosso município, representando a maior perda por mortes. O aumento pela procura de serviços de entrega durante a pandemia do Covid-19 elevou o número de acidentes com motocicletas muito. E também se observou que em 2020 a julho de 2022, o crescimento de 3,92% na frota de motocicletas no município de Curitiba. Campanha importante que, por certo, estaremos divulgando aqui. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou uma nova resolução que permite a realização de coleta de análises clínicas em farmácias e consultórios isolados. De acordo com a resolução, os exames devem ser realizados nesses espaços em caráter de triagem, não substituindo o diagnóstico laboratorial e também convencional. A medida, que entra em vigor em 1º de agosto, define uma nova categoria dos técnicos de saúde que realizam atividades relacionadas a exames de análises clínicas em 3 novos tipos, conforme sua complexidade e infraestrutura. 1. Serviço tipo farmácias e consultórios isolados. 2. Serviço tipo posto de saúde de coletas. 3. Serviço tipo laboratórios clínicos, laboratórios de apoio e laboratórios de anatomia patológica. Segundo a Anvisa, os serviços tipo 1 e 2 são habilitados a realizar coletas e exames de análises clínicas em caráter de triagem, a partir de material biológico primário, que são os tecidos ou também o fluido, desde que todas as etapas do exame sejam realizadas após coleta no próprio estabelecimento. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.